Você de casa, imagina aí comigo, acordar e perceber que você perdeu os movimentos do lado do rosto. O olho não fecha, você perde o controle do sorriso. Esses são sintomas da paralisia facial, também conhecida como paralisia de Bell. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 80% dos pacientes recuperam completamente os movimentos faciais, mas podem apresentar transtornos funcionais e estéticos durante algum tempo. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a anestesiologista e especialista em dor e acupuntura, a doutora Jamile Pereira. Seja bem-vinda, Já. Olá, tudo bom, Abby? Tudo ótimo. A hora que eu fui ler sobre esse assunto hoje, eu achei incrível, porque já tinha visto, mas eu não sabia que tinha esse nome. E eu falei, gente, as pessoas precisam saber mais sobre isso, né? Exatamente. Eu queria que você contasse o que é essa paralisia. Exatamente. A paralisia de Bell, ele recebe esse nome, o nome de quem descobriu. Na verdade, ela é uma paralisia facial periférica. Então, nós temos alguns nervos cranianos, são 12 pares de nervos cranianos, que, assim, fazem várias funções no nosso rosto e também a parte inferior. Então, um desses nervos, o nervo facial, que é o 7º nervo, ele, por algum motivo que não se sabe ao certo, ou ele inflama, né, ou ele tem uma infecção e aí ele para de funcionar. Então, ele paralisa tanto a parte superior, né, que nem você falou, de fechar os olhos, né, como a parte inferior, o sorriso. Então, ele se assemelha, como você falou, é totalmente repentino, abrupto. Então, às vezes você sente uma dor, às vezes você tá meio gripado, às vezes você tomou e de repente você acorda ou você tá do nada e você sente o seu rosto paralisar de um lado. Aqui a gente tem uma imagem, ó. É isso que acontece? É uma das formas? Exatamente. Então, ele pode rebaixar aqui a rima, né? Então, quando você tenta sorrir, você não consegue levantar. Então, você vê que o lado de cá é o que está paralisado. É uma pessoa que está sorrindo, o outro lado todo se movimenta e esse aqui não faz movimento nenhum, né? Se você tentar pedir para levantar a sobrancelha, fazer movimento assim, biquinho, nada disso é possível, só de um lado. Então, quando acontece, geralmente a pessoa se desespera, pensa o quê? Num AVC, né? Num derrame. Exatamente. É o primeiro pensamento. Muita gente vai para o pronto-socorro e é a principal paralisia facial, é a mais comum. Então, assim, se você for sentar para conversar com alguém, você vai ver que conhece alguém que já teve. Ela dá em pessoas mais jovens, ela tem algum fator associado com imunidade, então, algo que fez cair, pode ser um estresse, né? Pode ser alguma situação de doença, alguma infecção viral. Por exemplo, as herpes, herpes zoster. Herpes zoster e herpes simples, né? Simplex são as mais comuns e a que a gente acredita ser mais associado, tanto é que às vezes até trata, né, se o paciente apresentar. Mas outros vírus também podem causar, né? E pode ser de uma hora para outra? Totalmente, essa é a característica, ser abrupto, você tá e você de repente aparece, né? Então, é algo que assusta muito e tem muita preocupação, porque, por exemplo, a parte da alimentação, você às vezes pode ter um pouco de dificuldade, a fala, se for algumas palavras, a gente usa muito o lábio, né? A gente fala palavra, pá, o P, né, o B, são palavras que a gente usa muito, então pode ter algumas palavras que são difíceis articular. Pode ter também, como você falou, né? O nosso olho não fecha, então tem ressecamento, pode ter lesão de córnea, que é uma das grandes preocupações, né? Nossa. Então, quando você pensa na paralisia de Bell, ela é uma doença geralmente reversível. Então, é uma doença, digamos assim, até tranquila, né, de se lidar. Porque de 4 a 8 semanas, quase 90, você falou 80, né? De 80 a 90% das pessoas melhoram completamente o sintoma. Nossa. Mas esse tempo, ele tenta ser encurtado, então a gente tenta reduzir esse tempo e reduzir as sequelas. Se você for pensar 10% ter alguma sequela de todo, não é tão pequeno, né? A gente, uma pessoa jovem, algo que esteja, assim, ela pode dar muito no 3º trimestre da gestação, que também tem uma queda, então é comum também ter na gestação. Então, assim, você aparecer e você ficar com isso é extremamente, né, importante reduzir esse tempo de sintoma, então reduzir, praticar o nervo, então é como se a gente estivesse estimulando, a gente estivesse reaprendendo, ensinando novamente o nervo a funcionar, né? E a gente também reduzir essa sequela, né? Não tentar evitar que se prolongue esses sintomas, né? Nossa, e assim, você falou um pouquinho dos sintomas. O que as pessoas geralmente começam a ter?
Então, essa paralisia é o principal sintoma. Você pode ter associado algumas dores, dor no ouvido e até dor ocular também é relatado, né? Você pode ter também um sintoma de visão borrada, como se tivesse uma coisa que pode ser o ressecamento também. Tem gente que relata alguma alteração até de sabor, de gosto, mas não é tão comum. E a paralisia é o principal, paralisia facial, de um lado só do rosto, tanto superior quanto inferior, de forma abrupta, né, em paciente que não tinha nenhum outro histórico. A avaliação de um médico especialista, pode ser um neurologista, algum médico que tenha conhecimento nesse assunto é extremamente importante, porque tem os diagnósticos diferenciais, tem que afastar outras causas. Ela é a mais comum, ela é a mais benigna, né, digamos assim, porque geralmente mas existe outra coisa. Então, uma avaliação oftalmológica, uma avaliação do ouvido, uma avaliação neurológica. Então, você pega aqueles pares cranianos que você faz uma avaliação, pede para o paciente fazer alguns testes, né? Testa algumas coisas para poder ver, né? Pergunta para o paciente, já teve esse sintoma? Isso é recorrente? Quando aconteceu? Quanto tempo durou? Então, tem algumas vamos chamar AIT, alguns acidentes, como se fosse um AVC, mas de curta duração, que duram apenas 24 horas, que podem simular, mas aí ele tem quanto tempo tem que você está sentindo isso? Acompanhar esse paciente, né? Algumas medicações, então, quando, por exemplo, chega para mim num consultório de dor e de acupuntura, geralmente o paciente ele vem já diagnosticado. Então, ele já sabe que sabe que é isso. E ele quer saber o que eu faço para melhorar isso aí. Então, a gente vê se o paciente tem alguma dor, algum incômodo que possa precisar, ver qual medicação ele já foi prescrita. Geralmente, não temos muitas medicações que estão totalmente essenciais. O tratamento, ele é um tratamento um pouco empírico. Então, a gente pode usar corticoide, pode tratar o herpes, né, por exemplo, com alguns antirretrovirais. Então, assim, você pode tratar disso, mas não é... Porque, assim, é uma doença que geralmente vai melhorar. Mas aí entra a fisioterapia e a acupuntura. E fono também, né? Exatamente, porque você pode tentar a prática. Mas geralmente isso é tranquilo, porque na hora que você volta a mexer o lábio, essa dicção ela melhora, né? Porque não é uma alteração tão profunda, né? Sim. É só uma alteração labial, né? Então, assim, todo esse tratamento ajuda a reduzir o tempo, ajuda a te ensinar a lidar com esse período, fora de acalmar o paciente, explicar, orientar como é que é esse tempo, né? Essa parte do olho seco... Tem até uma imagem, ver se o nervo fica facial, mais fácil, exatamente. Então, o nervo facial, o sétimo nervo, né? Ele irradia tanto a parte superior quanto a parte inferior, né? E como se fosse aquele do verdinho. Lado inteiro. De um lado só, unilateral. É muito, muito raro. Então, nós temos pares cranianos. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Então, o acometimento é geralmente unilateral. É menos de 1% que pode acometer bilateralmente, mas é totalmente incomum, né? Então, é isso. Então, você faz essa parte, então, você avalia o paciente, pega, vê como é que tá. E na parte do tratamento com acupuntura, então, o que eu mais recebo é pacientes que querem fazer o tratamento médico da acupuntura, né? A gente pode fazer pontos que ficam aqui na face. Então, a gente pega pontos aqui, por exemplo, do lado do lábio, a gente coloca uma agulha aqui. A gente pode fazer um estímulo elétrico, como se a gente tivesse reduzido. Então, a gente como se estivesse fazendo uma fisioterapia ali, né? Exatamente. Na verdade, a gente estimula, a gente faz com a agulha ali, percebe que tem estimulação neural, que você acaba reduzindo esse tempo. Você pode ter uma resposta de reduzir esse tempo de paralisia. Então, por exemplo, aqui, a gente pode fazer aqui próximo daqui do nariz, em cima na parte superior da sobrancelha. Então, tem alguns pontos que já são estudados e que tratam a paralisia através da acupuntura. Pode ser tanto com a inserção de agulha, como também com a eletroacupuntura, com o estímulo elétrico. Na fisioterapia, quando a gente encaminha para um fisioterapeuta, ele vai fazer treinamento da musculatura. Então, tem alguns treinamentos que eles até vão te passar os exercícios para casa. Faz biquinho, levanta a sobrancelha, tenta fechar o olho. Então, você, por exemplo, pode ficar com o olho aberto, você não consegue fechar, você pode ajudar com o dedo. Então, faz 10 movimentos, 8 movimentos de tempo em tempo, que um fisioterapeuta preparado vai ensinar e ajudar nesse tratamento, que é extremamente essencial para reduzir esse tempo e acalmar o paciente, né? Gente, tem uma perguntinha de WhatsApp, vamos lá para ela. Valdirene Fagundes, de Bragança Paulista, São Paulo. Boa tarde. Essa paralisia se refere também à miastenia graves ocular?
Não, não tem nada a ver. A miastenia é um outro tipo de doença, ela dá numa placa de nervo, então ela faz um relaxamento, é como se o paciente não conseguisse fazer contraturas. Então, miastenia gravis é uma outra doença, a fisiopatologia é completamente diferente. A paralisia de Bell, né, ou paralisia facial, é simplesmente na face, né, atingindo um nervo craniano que é o facial. E qual que é a diferença dela para o AVC? Porque, né, a gente até falou que as pessoas podem confundir e tal. A do AVC não volta? Não necessariamente, ela pode também retornar, mas a paralisia central. Então, essa é a diferença. É um nervo periférico que atinge na paralisia de Bell e no AVC é um nervo central. É algum nervo que pode ser isquêmico, então porque deixa de chegar sangue, né? Ou que pode ser por um sangramento, né? Então, é uma outra causa, né? E aí, quanto à reabilitação, pode retornar também com fisioterapia, com outro tratamento, ou da gravidade do que atinge. Então, ela pode pegar parte do corpo, não só ser em face, né? Ela tem uma característica, é grave, né? Então, quando a gente vê, a gente tem que usar medicação, às vezes, a gente tem um tempo, a gente fala um delta T. Então, assim que você tem um paciente que teve um derrame, você tem um tempo para chegar no hospital, um tempo para ter uma avaliação neurológica, um tempo para fazer um exame de imagem, uma tomografia. Então, tudo isso é uma doença grave que exige tempo, né? Que a gente tem aqui a diagnosticar. Por isso mesmo que assusta tanto, né? Uma doença benigna se assemelhar a um AVC, Exatamente. Né? E aí você falou um pouquinho dos tratamentos e falou do tempo. Geralmente isso demora quanto tempo? De 4 a 8 semanas mesmo ou não? Ou pode dar mais? Exatamente. Esse é o tempo médio, né? Tem pessoas que se recuperam com menos tempo, que ficam lá com suas 2 semanas, já começam a voltar. Às vezes pode ser gradativo. Então, quando a gente fala de 4 a 8 semanas, essas 8 semanas é a recuperação total, né? Do 100%, onde você está mexendo, tudo normal. Mas ela pode ter progressiva. Então, você vai começar a voltar, percebe que você está mexendo o olho, que o seu sorriso já não está tão caído. E aí, com o tempo, você pode ter toda essa recuperação, né? Então, de 4 a 8 semanas é a média. Eu acho que o mais desesperador é você tentar fazer as expressões e não conseguir. Exatamente. Né? Porque aí a pessoa vai se olhar no espelho ali e ela vai tentar, eu acho que o psicológico fica muito difícil. Exatamente. Tem a questão estética, tem a questão também de você não se olhar e não se reconhecer, se olhar e o medo de ficar assim para sempre. Tem a questão trabalho, então te atrapalharia, assim, imagina se isso acontecesse. E muitos famosos já passaram. Se você Angelina Jolie, parece, né, que já teve. É bem comum. O Ayrton Senna teve também na época lá. Então é meio chocante. Imagina você numa exposição ou num trabalho onde você vai ter essa dificuldade de se apresentar, de se expor, é rosto, né? Então tem a questão estética, tem a questão funcional, né, do seu trabalho e tem a questão do medo de quanto tempo isso vai durar, se isso vai ficar, né, também. E até das próprias tarefas, né? Como é que eu como, exatamente, né? Dormir, parece que fica... Você vai falar, como? Meu olho não fecha. E a gente não é acostumado. Toda vez que acontece alguma situação de saúde, onde a gente precisa ter esse tratamento de perto, semanalmente. Então, pense na sua dinâmica, você colocar aquilo ali toda semana, 2 vezes a semana eu vou ter que ir na fisioterapia, eu vou ter que ir na acupuntura, eu vou ter que procurar um médico e esperar essas 4 a 8 semanas. Então, nós, na nossa dinâmica, em toda essa nossa correria, né, corporativa, tá, que foi muito bem explanado ali. Então, diante disso, da nossa dinâmica, a gente parar esse tempo para poder se dedicar ao tratamento é sempre difícil, é sempre desafiador, né? Com certeza. Tem mais uma perguntinha, vamos ver aqui. Da Ana Regina. Boa tarde, minha tia teve Covid no final do ano passado e após ficou com essa paralisia facial. Ela está em tratamento, mas ainda não melhorou. Pode ter sido devido à Covid que ela teve essa doença? Vocês receberam alguns casos assim, Jamile? Sim, obrigada, a Covid é uma infecção viral, né, também, né? Então, assim, ela pode dar também, assim como a influenza, assim como outros vírus podem dar, né? Até às vezes como reação também vacinal pode dar também. Não é tão comum, é muito mais comum com a infecção viral do que com a vacina, né? Mas pode acontecer sim. Foi relatado alguns casos de paralisia. Não sei se o caso, porque o dela parece que foi no final do ano, né? Não sei se foi desse ano, se ainda está nesse prazo. Ele tem um padrão de comportamento parecido, é uma paralisia, então vai retornar em geral, né? Dura de 4 a 8 semanas. Não tem um padrão diferente por ser Covid ou não. Mas sim, pode ter sido e aconteceu sim, é relatado. Tem alguns relatos de paralisia de Bell pós-Covid, né? A infecção.
doença. E o quanto antes, né? Acordei, já senti ali que tá ruim, eu já começo a entrar num tratamento para que eu libere logo. Exatamente. Esse tratamento inicial, né, até se você vai usar corticoides, se você vai tratar a infecção viral, é extremamente essencial. O tempo aí, então, quando você descobriu o tempo que você está tendo para usar o nervo, para estimular o nervo, para você diagnosticar, para você afastar outras causas, é essencial. Então, a busca de um médico especialista, onde você tira essa dor, onde faça essa avaliação inicial, faça seu exame neurológico, avalie e realmente diagnostique, né, como paralisia de Bell, é essencial, né? Mais uma perguntinha. Eliese. Boa tarde, tive a paralisia facial, ele é de São Luís do Maranhão, em um dos lados há 17 anos. O músculo da minha testa, próximo à sobrancelha, não normalizou. Fica parecendo que eu estou zangada. Mesmo com tanto tempo, ainda tem como reverter? Um beijo para você. Existe como reverter? E existe isso de ficar mesmo? Pode então foi que nem a gente falou, né? Tem essa é uma sequela, né? Então tem uma porcentagem pequena de pessoas que podem ficar. Quando cronifica, quando isso não foi, a chance do retorno é pequena. Então, mesmo com mais 17 anos, né, já se passaram, a chance é pequena. Entretanto, tem opções de tratamento, às vezes com toxina botulínica. Eu pensei nisso. Exatamente. Tem algumas outras opções de tratamentos estéticos que possa ser avaliado para, assim, tratar a paralisia ou a forma de deficiência. Então, é possível melhorar. Não necessariamente você vai retornar a função do nervo devido ao tempo passado, né? O nervo, ele tem esse tempo de regenerar. Então, se, por exemplo, a gente sofre um acidente onde você tem uma lesão nervosa aguda, nós temos aquele prazo, digamos assim, vamos ver quanto tempo, porque o nervo ele pode se refazer. E aí, nesse efeito, ele volta à função também. Passado muitos anos, essa função ela já não vai ser conseguida ser feita, né? Refeita, né? E o da toxina botulímica, ela paralisa também. Então, de repente, dá para esteticamente deixar, mas não vai voltar. Tentar... Não. Isso seria um conserto estético, né? Boa. Tem mais uma perguntinha aqui. Sidney Santos, boa tarde. Minha mãe teve uma AVC e ficou com um lado do rosto dormente, com paralisia. Ela poderia fazer um tratamento com acupuntura? Ah, legal. Muito interessante essa pergunta. Sidney. Sim, e é extremamente desconhecido. Existe um tratamento da fase aguda e existe um tratamento da fase crônica. Na fase aguda, então, você tem um excesso, acabou de acontecer, você tem um tratamento de um tipo diferente, com uma acupuntura. Na fase crônica, na fase que você vai evitar, sabe aquelas pessoas que ficam retraídos? Sim. A retração. Então, você vai aumentar o relaxamento. Então, pacientes que fazem acompanhamento tanto com acupuntura, às vezes semanal, eles têm a musculatura mais flácida, eles podem voltar juntamente com a fisioterapia funcionalidade. Então, é extremamente importante o acompanhamento de um paciente que teve um AVC ou até sequela de tumores, sequelas neurológicas, fazer acompanhamento com a acupuntura. Tem uma resposta boa e principalmente melhora a funcionalidade. Então, reduzindo a retração, né, às vezes, e junto com a fisioterapia, melhorar um pouco da funcionalidade. O quanto antes também, então, às vezes o paciente já veio isso, já está totalmente retraído, a gente não consegue ter uma resposta tão boa. Se você teve o AVC, está com aquela sequela, teve alta, passou por toda aquela fase inicial do tratamento hospitalar. Então, em alguns centros, quando eu fiz o estágio fora, né, em Taiwan, alguns centros eles tinham a fase de acupuntura hospitalar. Então, eram pacientes que tiveram AVC, já faziam tratamento, além do tratamento medicamentoso, de tudo. Ali mesmo, eles já faziam acupuntura também para melhorar. Aí, depois disso, eles eram encaminhados para um consultório para poder fazer o acompanhamento posterior. Então, tem um benefício muito grande, quanto antes e quanto menor a sequela. Então, já tiver, ainda não tiver uma retração muito importante, você consegue ter uma resposta melhor, né? Muito bom. Só para a gente encerrar, pode voltar, se eu tive, né? De repente, se eu tive a paralisia facial, pode voltar a ter de novo ou não?
Poder pode, né? Não é tão comum, mas pode sim. É uma paralisia que pode ter, como a gente não sabe muito bem a causa desconhecida, se você tem, você pode sim. Se for recorrente, por exemplo, eu tive, aí 6 meses depois eu tive de novo, então isso é necessário investigar alguns tumores que dão próximo do nervo facial, e aí tem, que não é o mais comum. Então, por isso que se for recorrente, é importante uma avaliação para a gente descartar se não está acontecendo alguma coisa próximo ao nervo facial para ele estar tendo essa paralisia tão recorrente. Então, poder pode, mas não é comum e é necessário uma investigação, né? Boa. Maravilhosa, né, minha gente? Por favor, pode voltar também à nossa casa. Pode, estou muito à vontade aqui. Coisa linda. Você de casa aproveita, segue ela na internet, @anestesia_e_dor. O telefone é o 11 97230 8525. Um beijo pra você. Ótimo final de semana, viu? Obrigada. Coisa linda.